Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje, dia 5 de junho de 2016. Hoje é terça-feira de 2016, gente. Não, hoje 2018, olha lá. Só para ver se vocês estavam atentos, tá vendo essa turma aí? Estamos no dia 5 de junho de 2018. Hoje, terça-feira, dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. 4 em cada 10 brasileiros não separam o lixo, aponta a pesquisa do Ibope. Nós vamos, durante esta semana, falar um pouco mais a respeito das nossas responsabilidades com relação ao meio ambiente. E nesta terça-feira, 5 de junho, estamos aqui recebendo a nossa equipe de comentaristas da tarde. Antônio Carlos Tarquínio, João Tomás do Amaral, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, pessoal aqui da mesa. Boa tarde, pessoal que está aí atrás, segurando a onda aqui para nós. Um beijo no coração de todos. Vamos que vamos. Uma ótima tarde também a todos, a Vivian, Antônio Carlos, a Guiomar e a todos os nossos ouvintes e espectadores. A Vivian Barbosa está presente conosco mais uma vez. Seja bem-vinda, Vivian, que é coach da FEAL e veio falar um pouquinho a respeito do nosso workshop. É uma realização da Fundação Espírita André Luiz que acontece neste final de semana. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui de volta. E falar a respeito de relacionamentos saudáveis, como é importante, né, para os nossos dias falarmos sobre relacionamento. Porque neste final de semana, no dia 9 agora de junho, vamos realizar o workshop O Segredo dos Relacionamentos. Vivian, fala um pouquinho para a gente a respeito desta ferramenta que todos nós podemos utilizar da melhor forma possível para vivermos em sociedade. Quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, a gente já imagina um relacionamento perfeito. E o primeiro passo é entender que para você construir relações saudáveis, você tem que estar saudável consigo mesmo, né? Se gostar um pouquinho mais, é se entender um pouquinho mais, conhecer seus limites e o do outro. E o primeiro relacionamento que você tem que ter é com você mesmo. E aí o outro passa a ser aquela pessoa que vai somar com você. Então, nessa palestra sábado, nesse workshop, eu e outros palestrantes vão te ensinar um pouquinho de como praticar esse amor próprio para que a pessoa que venha para somar. E este nosso workshop deste sábado, que vai acontecer lá no Capicana Hotel, nós estávamos divulgando o nosso site para que, se você tivesse interesse de participar, fizesse a sua inscrição pelo site, mas a partir de hoje somente pelo telefone, tá bom? Então você liga no 24583214, 24583214, para adquirir aí o seu convite para participar do nosso workshop, O Segredo dos Relacionamentos. Falar sobre relacionamento, João Tomás, Tarquínio, é muito bom, importante e necessário, né? Sem dúvida. Eu acho que toda a doutrina, vide, por exemplo, o Livro dos Espíritos, se você... Mas não é só o Livro dos Espíritos, né? A gente tem que pensar também no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, né? Mas os dois em conluio, né? Os dois somados, eles lançam muitas luzes, primeiro no que diz... do ponto de vista de que é possível, lendo esses livros, estudando esses livros, ter uma espécie de espelho, que é um retorno, né, daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos. De certa maneira, é um roteiro, esses livros oferecem, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, oferece um roteiro de autorreflexão, onde nós vamos entendendo certas coisas, certos meandros dos relacionamentos, sem dúvida, sem dúvida. E isso nos ajuda a nos posicionar melhor diante da vida. Agora, a coisa acontece assim. Se, por um lado, você tem, nas obras fundamentais, muito material, a gente não pode se restringir só a eles. Essa é uma coisa importante. A gente tem de ver esse material, mas à luz, como o Kardec mesmo fala. Você não vai, nós não somos daquela linha de pensamento. Assim, você pega o livro que você tem da tua doutrina, você abre, lê e acabou. Não é isso, né? O que diz Kardec? Assim, olha, abra os livros que estão escritos aqui e abra os outros também. Sim. E compare. Você vai ver o quê? Que se você pegar, e eu faço muito isso,
os livros de filosofia, os livros de terapia, os livros de psicologia, e se você colocar para espelhar, você vai ver que não existe contradição, pelo menos essencial. Então, isso que é o importante. Então, tudo lança a luz, mas se você puder abrir os vários livros e fazer um diálogo entre eles, certamente a gente vai aprender mais e cresce, né? A gente cresce mais. Né? O problema, a questão é essa, como ela colocou mesmo, né? Perdão. Vivian. Que a Vivian colocou. Né? Essa questão do autoconhecimento, que é uma coisa muito antiga, ela está recolocando isso, mas é uma coisa muito antiga. Eu falo muito sobre isso, né? Não só nos textos, e também não falo por mim. Quer dizer, por que eu digo isso? Porque está lá no Livro dos Espíritos, você tem uma lição, já paro, você tem uma lição específica que fala sobre a perfeição moral, né? Aquele capítulo sobre perfeição moral. O que os Espíritos dizem a Kardec? Diz assim, olha, escuta, qual é o que está pegando? Kardec não fala isso, não é que estou falando. O que está pegando? Né? O que pega? Olha, as pessoas precisam se conhecer. Como é que faz para se conhecer? Não vou dizer, você vai lá ler, está lá escrito também. Então é isso. Agora, a gente faz isso? Eu acho que alguns na medida do possível, outros nem se preocupam. Mas sem essa preocupação em se conhecer, pelo menos um pouco, é difícil você caminhar no sentido de crescer em relação ao mundo e principalmente nos seus relacionamentos. João? Olha, é o seguinte, eu acho que nós vivemos um mundo que nós estamos num determinado momento em que não faltam materiais para que a gente possa desenvolver uma série de atributos para que, na verdade, nós tenhamos uma melhoria na qualidade dos relacionamentos. Agora, o Antônio Carlos puxou muito bem aqui a respeito dessa questão que envolve toda a obra fundamental dentro da doutrina espírita, que certamente a leitura, a reflexão, principalmente a ação, e essa ação fundamentada, se possível, num processo de estudo, todas elas contribuirão para que a gente tenha, de fato, a melhoria das relações, não só as humanas, mas com toda a natureza, porque o homem também está precisando melhorar muito a sua relação com toda a natureza. E aí envolve tudo que está à nossa volta. Eu sempre costumo dizer que um bom grupo de convivência, de fato, ele é também um elemento fundamental, né? Hoje em dia se comenta muito a respeito da questão que envolve a aposentadoria, né? E aí o que a pessoa vai fazer depois? Até porque o trabalho é um ambiente onde é possível você cada vez mais estar ampliando esse seu contato. E aí o exercício, claro, o exercício pleno, né, da dimensão do eu e do outro é fundamental para que nós possamos ter essa relação. Aliás, cada um de nós nos identificamos pessoalmente, né, por meio daquilo que os outros vão passando, que vão formando a nossa, assim, o nosso todo, né? Quer dizer, são os olhares individuais que contribuem para que a gente forme uma ideia de como somos. Uma pergunta para você, antes que você faça a sua fala. Por que workshop e não seminário? Você poderia... Desculpa, né? Mas é uma coisa que me... Por que workshop? Por que a palavra... traz essa palavra quando a gente tem seminário? Fica à vontade. Não, eu entendo que há uma diferença muito tênue, assim. O seminário, acho que a gente está ali se colocando mais como ouvinte mesmo, as pessoas vão para ouvir, e no workshop a gente vai pôr o povo para trabalhar. Né? Porque, pelo menos na minha palestra, assim, a gente não vai ficar só sentadinho me olhando, não. Eu quero que as pessoas têm que sentir, a gente tem que praticar tudo aquilo que a gente fala. E aí a gente vai levar para casa algumas lições. Então, eu acho que é movimentar as pessoas, não só a mente, movimentar o sentimento, fazer ela sentir ali a importância do amor, do contato, das trocas afetivas. Então, eu acho que por isso passa um pouquinho do lance do seminário e vem a ser um trabalho mesmo. Trabalhar esse lado que oficina, todos nós... Né? É uma oficina. Que todos nós temos aí essa busca, né, de nos relacionarmos com o nosso semelhante. Este workshop, o Segredo dos Relacionamentos, como eu disse, vai acontecer no Capicana Hotel, que fica na Alameda Santos, número 484, próximo ao metrô Brigadeiro, neste sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Além da Vivian Barbosa, que é coach da FEAL, estarão presentes Miriam Isabel, Hildo Rosa e Alexandre Caldini. Então, vai ser realmente uma oportunidade para que as pessoas possam se conhecer e buscar essas ferramentas, não é? Sou fã do Hildo. É, bacana.
Fala um pouquinho mais pra gente. Bom, a ideia desse workshop, primeiro que eu fiquei super feliz com o convite, de poder falar sobre amor, porque a base de todas as palestras é o amor. Seja qual tipo de relacionamento que você está precisando dar aquele ajuste, é o familiar, é o profissional, o amoroso. Quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, a gente fala de ter saúde na qualidade da forma com que você se relaciona, né? Então, quando eu falei agora para ele, a gente aprender a ter trocas afetivas, é a base para que você consiga ter menos relacionamentos tóxicos ou se contente menos com migalhas, né? Porque o que faz a gente não ter um relacionamento saudável? A carência emocional. Aquele ralo no peito que tira de dentro da gente todos os sentimentos que a gente produz por si mesmo e que não fica, né? Aí a gente precisa pegar um pouquinho do sentimento do outro para se manter vivo. Então aí você se torna um dependente da relação. E não tem como ser saudável, né? A gente está nesse trabalho, minha palestra, a ideia é fazer com que as pessoas entendam a importância da individualidade e principalmente da reciprocidade, né? Porque a gente tem uma crença muito grande imposta pela sociedade, pela igreja, de que a gente tem que amar sem pedir nada em troca. E isso é bonito em relação à sociedade, ao ser humano, à caridade. Mas uma relação a dois, seja ela homem, mulher, casal, amizade, trabalho, tem que ter troca, né? Para que não haja esse buraco no peito, onde as pessoas estão vivendo muito por conta do medo de ficar sozinhas. E você que está nos acompanhando nesta terça-feira, dia 5 de junho de 2018, pode participar. Você tem a possibilidade de mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. A Vera e a Marta estão lá organizando, administrando o WhatsApp, mandando a sua mensagem. O número é o 0 operadora 11 996433827 e estamos ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, já trazendo aqui as participações da Márcia Regina Leite Camargo, do Anderson de Rossi, o Gustavo Toshini, a Joselda Aquino, que diz onde vai ser aí este seminário. Vai ser em São Paulo, no Capcana Hotel, não é? Isso, em São Paulo. Hotel muito bacana, bem bonito, vai ser super confortável, porque se a gente vai falar de amor, a gente tem que estar à vontade, então vai valer super a pena. Um ambiente bem aconchegante, né? Então, para você, Joselda, que está aqui interessada, você liga no 24583214, 24583214, você terá mais informações e pode adquirir aí o seu convite para participar do nosso workshop O Segredo dos Relacionamentos. Mas só confirmando, o endereço do Capcana Hotel fica na Alameda Santos, número 484, próximo ao metrô Brigadeiro. A Terezinha Maciel também está conosco pelo Face, o Paulo Roberto Félix, a Carmen Estrela Margite, bom dia, meus amigos, na escuta das notícias e das divulgações. O Paulo Roberto, bom dia, boa vontade. Moacir Zeferino, de Blumenau, Santa Catarina. Antônio Carlos Cassis, Noemi Negrini, Manso, Maria Iracema Moraes e Ângela Teles. Estas as participações, por enquanto. Falar um pouquinho dessa questão do relacionamento. Quando nós, estando dentro deste processo evolutivo, né, Tarquínio, João, Vivian, todos nós sabemos que temos diversas oportunidades através aí das reencarnações de trazer toda essa bagagem, mas quando a gente coloca em prática ali no convívio do outro todo o nosso manancial de experiências, de repente a gente pode entrar até em conflito, né? Olha, eu acho que há algumas noções que, se a gente respeitar, a gente caminha. Eu sinceramente, eu não me julgo uma pessoa com capacidade, nem com autoridade suficiente para discorrer sobre relacionamento, sinceramente. Porque eu me vejo tão aprendiz, assim, tão menino, sabe? Tão apanhando, né? Apanho toda hora. Mas já com essas barbas brancas, não é, de preto velho, já posso ser considerado preto velho nessa altura do campeonato. Mas eu confesso que, por exemplo, eu vou te dizer uma situação. A minha filha mais velha casou. É a mais próxima, assim, que anda comigo com os cachorros, caminha comigo, ela é veterinária, né? Então, eu estou nesse aprendizado agora. E dói, entendeu? Não é que, não, porque ele é espírito é óbvio, me dói. Agora eu estou aprendendo, de repente eu percebi que eu estou sendo um pouco invasivo, e aí eu estou recuando. Eu penso que a vida em si, assim, de certa forma, é até um pouco contraditório, se vou dizer, mas assim, eu acho que a vida é tão grande, é tão rica em ensinar,
que, primeiro, ela faz de nós aprendiz, querendo ou não. Você pode até se meter a besta, mas a vida passa a perna em você. Então, o que dá para fazer? Dá para dizer assim, bom, então, o que eu tenho de aprender aqui? E, principalmente, quando está doendo. Quando está doendo, quer dizer, você está inimistado consigo mesmo, você não está bem, quer dizer, alguma coisa está te roubando a paz, é hora de aprender. Então, comigo, pelo menos, eu posso dizer isso, eu posso compartilhar a minha fraqueza, não é? Minha grandeza não, mas minha fraqueza eu posso compartilhar. Nesses momentos, quando eu digo assim, bom, então o que eu tenho de aprender? Primeiro doeu pra caramba, aí eu digo, não, eu vou me colocar assim, e normalmente, quer dizer, naquele setor da vida, naquela questão, porque tem milhões, a vida é a unidade sintética de um bocado de coisa. Ali a gente sente que acomodou. Só que, dali 3, 4 dias aparece uma outra situação que a gente tem de aprender. Então é isso. E dentro dessa experiência de aprender, de estar procurando estar aberto para aprender, a gente vai criando noções melhores, não é? Enfim, é isso que eu penso. Vivian, essa questão dos relacionamentos saudáveis, eles passam por este momento, né? O filho deixa a casa do pai, né? Nós, filhos, você já foi filho, deixou a casa de seus pais, formou sua família, agora um filho que sai da casa do pai. Também precisamos nos manter firmes para ter uma relação saudável, não é? Nesse sentido. A psicologia explica como a síndrome do ninho vazio, né? Que o pai está ali procurando aquele calor do filho e não encontra sempre à disposição. Mas é exatamente isso que ele falou, é se colocar como um aluno, aprender. E é exatamente isso que a gente quer fazer nesse workshop. E aqui é o que eu faço, né? As pessoas, você já entende tudo sobre relacionamentos? Não, eu me coloco como aluna e trocando, tentando aprender tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, para trocar com as pessoas, porque a gente está nesse mundo para usar as experiências, elas são a melhor escola, não tem como, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, essa questão da família, por isso que eu falei, não é só o relacionamento amoroso, a família é a base para que você construa bons relacionamentos lá fora, seja de amizade, de trabalho. Então, essa relação de pai e filho, isso que ele falou, achei maravilhoso, eu estou percebendo, recuei, porque é isso, é aprendizado. E a gente, a partir do momento que você se dispõe, o que é se dispor? É você se colocar à prova daquilo e deixar o conhecimento entrar, a experiência fazer valer, não ficar bancando, eu sou o dono da verdade, então eu sou pai, eu posso dominar. Não, é entender que talvez agora seja a hora dela e por isso você está construindo um relacionamento saudável. Achei ótimo. João? Os temas são muito bons, né? Põe todo mundo para pensar, fazer os seus depoimentos. Lembrar da vida, ficar, meu Deus. Vai fazendo as suas reflexões, né? Nossa, se eu abrir o livro aqui, vocês vão começar a chorar. Mas é o seguinte, então, mas nós vamos ter a possibilidade de alternando. Cede o ombro, chora junto. Não, porque, assim, eu acho que a questão da vida, na verdade, assim, nós vamos aprendendo que existe uma simbiose em cada um de nós, que é sempre essa dupla função, né? De professor e aluno, ou seja, está ao mesmo tempo a questão do ensinar e do aprender. Todos nós que já temos filhos, né, e alunos, né, quantas vezes as crianças não nos ensinam, né, quer dizer, e elas nem estão preocupadas às vezes com essa função do ensinar, mas na medida em que nós vamos trajetando pelo tempo, nós vamos percebendo que também os mais jovens vão nos ensinando também a como lidar com as coisas, né? E aí é hora de você ir refletindo, no sentido de você perceber qual é o momento da fala, qual é o momento do silêncio, qual é o momento do avançar, do recuar. Ou seja, dialeticamente nós vamos nos compondo para aprender a trajetar por esse percurso, né? E com certeza, para mim, né? Com certeza para mim é o seguinte, o esporte que mais representa essa caminhada é o revezamento 4 por 100, né? Um corre um trecho, entrega o bastão para o outro, um corre um trecho, entrega o bastão para o outro. E nós vamos nos acostumando, né? Nós, quando crianças, víamos uma pirâmide lá em cima, com avós, né? Pai, mães, tios, avós, e ia subindo. E na medida que vamos passando com o desencarne, né, de todos os nossos familiares, principalmente os mais velhos, e isso não tem idade, nós vamos vendo que a pirâmide vai tendo nova base, novo pico, nova base, novo pico, né? Mas, com certeza, é um aprender constante, é um ensinar constante.
E muitas vezes, às vezes nós estamos numa posição até de silêncio, até de compartilhamento e silencioso, e às vezes nós não temos ideia o quanto a nossa presença, a nossa participação representa, né? Isso só vai ficar devidamente conhecido a partir do momento que o outro se reencontra com você e verbaliza isso, né? Então, em contato com alguns amigos, às vezes assim, pô, você não tem ideia quanto foi legal te reencontrar, te ver, participar, compartilhar. E, com certeza, eu também verbalizo da mesma forma, porque isto renova determinadas questões. Outro dia um amigo me ligou dizendo, pô, estou precisando falar com você. E isso era muito bom, mas era só falar, né? Era só falar, era compartilhar algumas coisas. Então, eu acho que essa simbiose que há em cada um de nós, né? O aprender e o ensinar, o ser professor e o também ser aprendiz constante, é uma coisa que vai fazendo com que a gente tenha que se sentir cada vez mais jovens, né? E olha, você que está nos acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha pela TV Mundo Maior, pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, tem aí a possibilidade de estar neste sábado, dia 9 de junho, das 9 da manhã às 4 da tarde, participando desta oportunidade aí de afiar as nossas ferramentas com relação ao nosso relacionamento. Workshop Segredo dos Relacionamentos, neste sábado, das 9 às 16 horas, no Capcana Hotel. Para você garantir aí a sua participação, ligue no 24583214. 24583214. Nós vamos fazer um rápido intervalo. A Vivian continua conosco, vamos trazer temas aqui para o Tarquínio, para o João Tomás. Vamos continuar a falar sobre educação, que é um tema recorrente aqui no Jornal Nova Era. José Damião está na produção, aí mandando boas vibrações para a gente. Voltamos na sequência. Fique conosco. Até já. O Mundo Maior em Debate deste mês de junho será no dia 9, a partir das 18 horas e 30 minutos, quando estaremos tratando do tema Espiritismo e Política. Afinal, deve o espírita candidatar-se a cargos políticos? De que forma o Espiritismo pode auxiliar a travessia do país neste momento na política? Para tratarmos deste importante assunto, estaremos recebendo o escritor e palestrante Alexandre Caldini. Também estará conosco o advogado Marcelo Nobre, que além de estudioso da doutrina dos espíritos, é filho do deputado Freitas Nobre e da doutora Marlene Nobre. Além, é claro, esperamos receber a sua participação, que pode e deve se dar a partir das nossas redes sociais, do nosso site ou através do telefone ligando ao vivo aqui para nós. Será neste sábado, a partir das 18 horas e 30 minutos, dia 9 de junho, Espiritismo e Política. Mundo Maior em Debate. TV Mundo Maior, levando a vida até você. O que existe, além do que já foi falado sobre amor ao próximo? Todos nós carregamos uma história. Na minha profissão, eu tive a oportunidade de representar várias histórias que emocionaram muito. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para se tornarem intérpretes de uma linda história. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? É bom. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto
de 5 anos de idade, relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Estamos aqui ao vivo, hoje dia 5 de junho de 2018. Hoje estamos tendo a oportunidade de receber a convidada, a Coach FEAL. Agora ela já faz parte da casa, não é? É a Vivian Barbosa que está conosco para falar a respeito de relacionamentos, que é o tema do nosso workshop que vai acontecer neste sábado, né, Vivian? Estamos aqui falando, tendo como comentaristas o João Tomás e também o Tarquínio. E você que nos acompanha, que nos ajuda a levar à frente essa missão da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Aqui da FEAL, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a editora Mundo Maior, levando aí, possibilitando o progresso individual de cada um. Então, gratidão a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a colocar a nossa candeia sempre no ponto mais alto. Nós estamos, tanto no Manhã Boa Nova como no Jornal Nova Era, trazendo diariamente os nomes destes que nos ajudam aí desde há muito tempo e esses que são sócios mais recentes. A Maria Cecília Arruda e a Marlene Machado Fer são sócias desde 2001. Gratidão a você, viu, Maria Cecília, e a você, Marlene Machado. Sócios recentes, a Eliana de Oliveira Ferreira e a Vera Regina Rosa, sócias desde 2017. Gratidão a vocês por colaborarem com esta missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita. Aproveitar este momento da volta do intervalo para trazer para você que nos acompanha as notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que Singapura lançou a medalha de paz para marcar o encontro de Trump e Kim. A reunião será a primeira entre um líder norte-coreano e um presidente norte-americano e vai acontecer no dia 12 de junho. Fique sabendo também que buscas por vítimas de vulcão na Guatemala foram retomadas. Pelo menos 69 pessoas morreram. O número de desaparecidos é incerto. Este vulcão que entrou em erupção na Guatemala ontem, durante o dia. A terceira maior feira de tecnologia agrícola começa hoje na Bahia, a Bahia Farm Show. Organizadores esperam movimentar mais de R$1,5 bilhão em negócios. Fique sabendo também que Lula e Pelé depõem na Lava Jato. Os investigadores apuram a suspeita de compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos de 2016. Fique sabendo também que distribuidoras afirmam que o desconto real de 0,41 centavos já recai somente sobre uma das partes aí do combustível. O diesel de 25 estados tem redução parcial. João Dória vira réu por improbidade. O ex-prefeito de São Paulo vai responder por uso indevido do slogan de campanha Acelera São Paulo durante a gestão na capital. E ainda sobre a questão do preconceito que por vezes trazemos aqui, a PUC do Rio de Janeiro foi punida após denúncias de racismo em jogos. Os alunos teriam jogado cascas de banana num atleta de outra entidade em torneio universitário. Questão de relacionamento, né? Quando falamos sobre relacionamento, eu quero trazer aqui para o João Tomás. Tão bonita, né? Algumas vezes, né? E a atitude de alguns, né? Algumas pessoas, linda, não foi... um grupo grande, mas algumas pessoas aí tirando essa beleza aí, que é um ato tão importante, jogos entre universitários, que é para aproximar e não para dividir, não é? Mais uma vez, educação é um tema recorrente aqui no Jornal Nova Era. Ontem nós trouxemos a seguinte manchete. No Brasil, mais de 11 milhões de pessoas ainda não sabem ler e escrever, segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pois, apesar do acesso à educação ser um direito constitucional garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mais de 11 milhões de pessoas ainda não sabem ler e escrever. Como no nosso país existem muitas ilhas de excelências, nós costumamos falar aqui, e pessoas trabalhando em prol da educação, para incentivar as crianças a irem às escolas,
Sem recursos, uma garota de 11 anos, o nome dela é Stephanie, ela transforma os becos da comunidade no Recife onde mora em salas de aulas para crianças. No chão de cimento batido, ela voluntariamente dá aulas de reforço escolar a outras crianças, às vezes somente com um lápis na mão. E um olhar atento, 15 meninos e meninas se reúnem diariamente para aprender com esta garota. E um outro caso que acontece lá no Piauí, menores internos aprendem profissões para saírem melhores. Um futuro limpo começa com um presente produtivo, como é a educação. E assim, desta forma que rapazes e garotas apreendidos no Piauí se preparam para recomeçar suas vidas. João Tarquínio? Eu vou começar. Olha, esses dados que vêm saindo realmente são dados assim, extremamente preocupantes. Não são nada alentadores, muito pelo contrário, principalmente para aqueles que conhecem a trajetória da educação brasileira, pelo menos a mais recente, lembrando que nós já tivemos o chamado Movimento Brasileiro de Alfabetização, o tal do Mobral, né, lá atrás, no período do governo militar, né? E quando nós falamos hoje em dia que nós temos 11,5 milhões de analfabetos, lembrando que nós tivemos aí um período dedicado ao tema Escola para Todos, e quando nós falamos em 11,5 milhões de analfabetos e falamos num Brasil continental, parece que a coisa nem parece muito. Mas só lembrar que 11,5 milhões de analfabetos é maior do que a população que hoje reside em Portugal, né? Ou seja, é mais do que um Portugal de analfabetos. Um outro dado que é extremamente alarmante não é falar só desses 11,5 milhões de analfabetos. A estatística também mostra, e recentemente saiu publicado, a estatística que fala sobre os alfabetizados. E lembrando que aqui no Brasil nós temos como parâmetro que a alfabetização ela se dá do 1º ao 3º ano, ou seja, dos 6 aos 8 anos, né? Já que nós estamos hoje convivendo com o ensino fundamental de 9 anos. Então nós temos o aluno entrando no 1º ano, fazendo 6 anos, no primeiro semestre do ano vigente, em que ele vai fazer o 1º ano, depois 7 no 2º, 8 anos no 3º. Costuma-se dizer nessa fase que não tem necessidade da repetição, da repetência, que é uma outra questão. Mas falando desses alfabetizados, né, desses que chegam ao período que é destinado à alfabetização dos 6 aos 8 anos, um dado também importante é que o levantamento mostra que mais da metade dessas crianças não leem direito, não escrevem direito, e quando leem e escrevem, não conseguem, na verdade, entender, compreender o que estão lendo e o que estão escrevendo. Então, o dado é mais alarmante ainda, né? E participando ontem de uma reunião do conselho que eu sempre participo, eu fico assim preocupadíssimo quando eu vejo que a educação está entregue à análise das pessoas que estão no comando político e no comando econômico do país. Ou seja, a educação não está entregue de fato com as pessoas que mexem com a educação, que entendem sobre a educação. Não. Parece que a educação virou um tema simplesmente político e econômico, e nós estamos diante aí de um processo que também é bastante preocupante, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que já está aprovada do ensino médio e que está em discussão, aí, em vias de aprovação, a do ensino fundamental. A que já está aprovada do ensino médio tem causado uma série de transtornos. O pessoal não sabe como é que como instalará isso oficialmente. E a questão que envolve a Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental, que ainda está a caminho, também está cheio de pontos polêmicos. Enfim, com essas questões que envolvem a política brasileira, que nós não sabemos como é que serão os caminhos definidos aí daqui a pouquinho, há pouco tempo, nós estamos chegando em outubro, e para retomarmos em janeiro, e as questões da economia, que nós passamos por um período aí, praticamente 15 dias, né, com a paralisação dos caminhoneiros, já vimos como é que a economia virou de perna para o ar e como é que foi o transtorno para todas as famílias, aí começa a ficar
um ambiente, um clima, né? Começa a se desenhar um clima e um ambiente que nos preocupa bastante, principalmente no que tange ao aspecto da educação. Então, falar de alfabetização é falar de algo que está no início, né, da aprendizagem das nossas crianças, mas isso já atinge uma quantidade altamente significativa de jovens e adultos. E isso, claro, traz distorções terríveis para, de fato, a melhoria da qualidade de toda a população. Você sabe que eu sempre me lembro, eu tive a oportunidade, eu sei que hoje em dia as pessoas citarem o professor Paulo Freire é um pouco polêmico, né? Porque por causa da relação dele com a esquerda, enfim, e fica tudo misturado, mas ele foi um grande pensador, eu acredito que ele foi um grande pensador. E eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, né? E era não só um grande pensador, como uma pessoa extremamente carismática, né? Ficava besta perto dele de ouvi-lo falar e tal, né? E ele dizia uma coisa que sempre para mim foi fundamental, né? Ele disse que ler o livro é ler o mundo. Ler o livro é ler o mundo. E ele não estava brincando quando ele falava isso e nem estava errado. Vou dar um exemplo. A leitura do Livro dos Espíritos como instrumento de crescimento pessoal. Tudo bem que alguém pode ler para você, mas você fazer a leitura é fundamental, porque você lê a si mesmo e lê o mundo. E, inclusive, esta é condição, não é? É condição quase que condício, né? Sine qua non, quer dizer, é a condição sem a qual você não se situa no mundo. Se situar no mundo é ler o mundo. E ler o mundo pode ser um caminho que é o livro, né? Outra coisa, imagine o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus está escrito no papel. Não é assim? Se não fosse isso, também não chegava. Então, o papel da escrita é fundamental e, por sua vez, da leitura. Então, o papel da leitura do Evangelho de Jesus como lenitivo para a alma. Então, a leitura é fundamental. Posto isso, então, eu tive um professor na universidade, isso faz tempo, né, 1920, mas eu não esqueço dele. Ele era um padre ligado ao marxismo, né? Era um padre. Na época podia isso, hoje eu nem sei como é que existe isso, mas na época tinha isso, né? E ele dizia que não existem analfabetos no Brasil. O que existem são pessoas que não foram alfabetizadas. E se elas não foram alfabetizadas, tem alguém que não fez o serviço que tinha de fazer. Então é isso. O problema no Brasil é esse. A gente não consegue resolver, ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a ler, né? E está pior agora, porque criança com 3, eu já vi isso em casa, 3, ele fica quieto só se der o iPad para ele. Aí dá o iPad para a criança. A criança vai aprender a escrever apertando o botão do iPad? Não vai, né? Então, é um problema grave esse, sem dúvida. Quando nós falamos a respeito de podermos estarmos em busca desta alfabetização, é possível nos alfabetizarmos com relação aos relacionamentos, Vivian? Eu acho que sim. Acho que é aquilo que a gente falou no começo, de se colocar como aluno, de se dispor a aprender, né? Essa questão que a gente fala da educação, só pensando em cima do que eles disseram, eu acho que virou uma questão política justamente porque a educação é o que vai salvar o nosso Brasil, né? Então, eles estão barrando isso para que não haja essa solução. E quando a gente fala de educação dentro de casa, a gente fala de relacionamentos. De quando você coloca uma criança na frente de um tablet de 3 anos e é a única forma que ela fica quieta, você está abrindo mão de se relacionar com seu filho, de criar vínculos, né, de produzir hormônios do amor com ele. Então a gente está mecanizando tudo. E é importante a gente entender que os relacionamentos só vão ser saudáveis lá na frente se eles forem construídos em cima de uma base real e não de areia, né? Então a base do relacionamento saudável na família é que o pai é modelo para as crianças, né? Os pais são modelos. Então, o que você está ensinando para os seus filhos? Quanto tempo faz que você não conta uma história para os seus filhos, né? Então
Então, esses dias minha sobrinha falou pra mim, eu não tenho filho ainda, mas tenho sobrinhas, afilhados, enfim. Ela falou, ela já tem 10 anos. Eu falei, tia, eu gosto de dormir aqui porque você ainda conta história pra mim. E ela já não precisa mais que eu conte. Ela já é quase uma pré-adolescente, né? Mas eu faço questão porque eu acho que aumenta o vínculo, aumenta a criatividade e faz ela se interessar. Então, por que você vai deixar seu filho digitalizado se você pode estar ali em contato? Isso é relacionamento. Olha, você que está nos acompanhando, já ficou gostinho aí, né? Do Quero Mais, deste nosso workshop que acontece neste sábado, dia 9 de junho, no Capicano Hotel, Alameda Santos 484. Ainda há tempo de você fazer aí a sua inscrição para você participar. Hoje somente pelo telefone, tá bom? 24583214, 24583214. Workshop realizado pela Fundação Espírita André Luiz, O Segredo dos Relacionamentos. E como fazemos sempre às terças-feiras, pedir licença aqui para a Vivian, para o João, para o Tarquínio, nós temos a participação da assessoria de comunicação, tão importante aqui na Rede Boa Nova de Rádio, que é prestação de serviços. Gleice Bessa conosco na linha. Gleice, um ouvinte quer saber se os valores que ele recebeu de seguro-desemprego são contados para o cálculo da aposentadoria. Boa tarde, Gleice. Boa tarde, ouvintes. Os valores do seguro-desemprego não entram no cálculo de uma aposentadoria. Para a pessoa ter o tempo que esteve desempregado contado, é preciso que ela contribua para a Previdência Social. Nesse caso, o interessado deve se inscrever como contribuinte facultativo, que é uma categoria que abrange desempregados, estudantes e outras pessoas sem atividade profissional. Com essa contribuição, tanto o tempo como os valores da contribuição entram no cálculo da aposentadoria. Uma informação importante é que a inscrição e a contribuição durante o seguro-desemprego deve ser feita somente na categoria de facultativo e não individual. Se a pessoa se inscrever como contribuinte individual, que é o caso do autônomo, o seguro-desemprego será suspenso. Para se inscrever na Previdência, a pessoa deve acessar o nosso site, o www.inss.gov.br, ou ligar para o telefone 135. A contribuição do contribuinte facultativo é de 20% sobre um valor declarado entre o salário mínimo e o valor teto da Previdência. A pessoa que deixou de contribuir para a Previdência, ela perde seu direito ao benefício do INSS? Sim, o trabalhador que deixa de contribuir para a Previdência Social pode perder o direito aos benefícios previdenciários. É a chamada perda da qualidade de segurado. Caso a pessoa tenha contribuído por menos de 10 anos, a perda dos direitos ocorre 1 ano após ela deixar de pagar as contribuições mensais. Se o trabalhador tiver mais de 10 anos de contribuição, o prazo durante o qual ele mantém a qualidade de segurado sem contribuir passa a ser de 2 anos. Caso ele tenha recebido seguro-desemprego, esse prazo é acrescido de mais 1 ano. Assim, as pessoas devem ficar atentas para esses prazos, isso porque se perderem a qualidade de segurado, elas deixam de ter o direito aos benefícios previdenciários. Para recuperar a qualidade de segurado, o trabalhador terá que voltar a contribuir e cumprir uma nova carência para ter novamente o direito a alguns benefícios. Para terminar, Gleice, por último. E por último, quero lembrar que quando os beneficiários mudam de endereço, é necessário que eles informem o INSS sobre isso. Essa comunicação pode ser feita pelo nosso telefone 135 ou pelo nosso site. Lembrando que é o www.inss.gov.br. Essa atualização é importante, pois o INSS utiliza esses dados para enviar correspondência aos beneficiários. A ligação para o telefone 135 é gratuita se feita de telefone fixo ou público, ou tem o preço de uma ligação local, caso a pessoa esteja falando de um celular. Portanto, os beneficiários do INSS não precisam se dirigir a uma agência do Instituto para atualizar seu endereço. A atualização pode ser feita pelo telefone 135 ou pelo nosso site, o www.inss.gov.br. Por hoje é só e eu desejo uma boa semana. A semana para você, Gleice Bessa que está semanalmente aqui nos auxiliando a trazer utilidade pública para o nosso ouvinte telespectador. E se você tem dúvida, você liga no telefone 135. Eu quero aproveitar também para fazer um convite para você que está nos acompanhando nesta quinta-feira, dia 7
de junho, José Damião vai estar lá no Reencontro, Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro, que fica na rua Sebastião Preto, número 47, para mais uma ação da FEAL. José Damião e equipe da FEAL estarão lá para te abraçar, receber carinho, levar mimos e ter aí a oportunidade de conversar com as pessoas que frequentam aí o Reencontro. Este dia, 7 de junho, quinta-feira, próxima ação da nossa Blitz, vai acontecer na Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro, na rua Sebastião Preto, número 47. Ele vai fazer uma palestra também. Viu? Palestra lá, será? Não sei se é lá, mas eu vi em algum lugar aí que ele vai fazer fez uma palestra. Ontem. Ah, foi ontem. Foi ontem. José Damião esteve numa palestra aqui num centro espírita na Zona Leste. Ele está... no movimento espírita, está lá, presente, levando conhecimento, trocando, né, aprendizado. José Damião, sim, que vai estar... com inveja dele. Quinta-feira, então, em mais uma ação da Blitz. José Damião, que conversou, deixa eu ver... conversou com a ouvinte, quando ele esteve no Aprendizes do Evangelho. Será que a gente pode trazer esse áudio, perguntar para o pessoal do Controle Mestre? É possível? Vamos lá. A Isabel está aqui na Blitz com a gente, aqui no Aprendizes do Evangelho. Conhece a programação? O que acha da programação da Rádio Boa Nova, Isabel? Eu não fico mais sem a Rádio Boa Nova. Eu baixei no meu telefone, aonde eu vou, na lavanderia, no quarto, estou com o meu Android e escuto a Rádio Boa Nova o tempo inteiro. Não fico mais sem a Rádio Boa Nova, tá? Abri mão de programação de TV comum, principalmente canal aberto. À noite vejo minhas novelinhas, mas de dia é a Rádio Boa Nova. E eu sou imensamente feliz. Que bacana. Alguns nomes que você lembra, que você mais gosta? Sim, o Manolo, eu escuto às sextas-feiras. O William Sanches, dependendo do momento, dá para escutar. O Adão Nonato. O Jornal... Entendeu? Que às vezes ele está mais ou menos ali emparelhado com o SPTV, mas eu dou um jeitinho de pegar um pouquinho dos dois, né? Em resumo, é isso. Eu não fico sem a Rádio Boa Nova. É minha companheira, minha amiga. Somos apaixonadas e nos damos muito bem há anos. É um casamento que vai durar muito ainda. Bodas de prata, ouro, enquanto eu estiver encarnada. E espero que de lá também, do outro lado, também tenha uma Rádio Boa Nova. Acredito que sim. Obrigado, okay? Viu? Obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom pra você. Que agradeço. Obrigado. E recomendo. Tivemos aí a oportunidade de acompanhar a entrevista realizada por José Damião, lá no Aprendizes do Evangelho. José Damião, que vai estar nesta quinta lá na Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro, na rua Sebastião Preto, número 47, no bairro da Moca. Estamos aqui há alguns minutos para terminar o Jornal Nova Era desta terça-feira. Pedir para a Vivian convidar estes nossos ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando, para aprenderem um pouco mais sobre relacionamentos. Eu acho que quando a gente fala de amor, todo mundo se interessa, seja ela qual for a forma, né? Relacionamento casal, família. Então, se você está passando por uma vida em que o seu amor por você mesmo anda mais ou menos, está na hora de você cuidar, parar de empurrar com a barriga, porque não vai resolver sozinho, né? Então, vem trocar com a gente, vem aprender um pouquinho, tem muita coisa bacana, vários outros palestrantes além de mim. Então, a gente vai estar lá para fazer essa troca e encher você de afeto. Vem participar sábado, eu estou te esperando. É isso aí, para você que quer fazer parte deste workshop, liga no 24583214, 24583214. João Tarquini, falar sobre educação, falar sobre relacionamento, sempre tão importante, né? Então, eu vou dizer uma coisa, existe uma verdade dos relacionamentos. Eu tinha outra coisa para falar, mas eu achei um negócio aqui que eu acho que pode ajudar muita gente, tem me ajudado bastante. E eu acho que uma grande verdade, que é o seguinte, vou ler aqui. Corrige em ti o que te desagrada em mim. Repete. Corrige em ti o que te desagrada em mim. Olha só. E aí, João? Um minutinho para a gente finalizar o jornal. Falar depois desse poeta. Não, é que nós tínhamos comentado... do Emmanuel, né? Do Emmanuel, mas é o seguinte, mas precisa estar poeta para buscar as coisas. Não, é que nós tínhamos comentado da importância de falar um pouco da ação dessa menina de 11 anos. A Stephanie. Da Stephanie, que desenvolve esse processo de alfabetização. Aí uma das coisas que me veio à mente, quer dizer, uma menina com 11 anos, que ainda está, né, dentro do ensino fundamental. Aí aquela questão, ao desenvolver esse tipo de trabalho, ela brinca, né? Ela brinca de professora? Não, ela é de fato uma professora, né?
E isso me fez lembrar de algumas pessoas que têm desenvolvido, na verdade, uma série de eventos voluntários em prol da cultura brasileira e mundial, que são pessoas que se dedicam a instituir bibliotecas, ou seja, desenvolver várias ações. Então, parabéns a todos e que continuem aí firmes e fortes aí. Isso aí, o Jornal Nova É uma Era. excelente oportunidade para um dia a gente falar sobre o Vocare, sobre a vocação. Acho interessante, essa menina é um exemplo de que ela ouviu o chamado, né, do seu coração e está vivendo para isso, e eu creio que a doutrina espírita tem muito a oferecer nesse campo. Vamos trazer para as próximas pautas aí essa questão da vocação. Agradecer a participação da Vivian aqui no jornal. João, Tarquínio, gratidão por vocês estarem sempre conosco. E a você, ouvinte, a você, telespectador, nosso carinho, nossa gratidão. Jornal Nova Era que volta amanhã. José Damião estará aqui na programação a partir das 17 horas com o programa Pronto Atendimento. Até mais. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.